Ó, o Wilker já entra na sala de aula gravando, cara. O cara é sensacional, mano. Boa noite. Ó, o pessoal já dá risada. Boa noite! Já sabendo que vai rolar treta. Então, Velho, sempre para analisar. Quem vem pensa que é adolescente na sala, né? Mas não é adolescente, não. Já é a galera já de maior. Obrigado. dia 17/10, um dia de aula, vamos falar hoje sobre o plano de ensino de biografia, sala lotada, Sala lotada. nossa influência de direita. Influência de direita. A pessoa tá puto, velho. Calma aí. Direita aqui filmando, fazendo a galhofa Olha o naipe desse professor, velho. Olha o naipe dele, cara. Olha a barriga. dele. Galhofa não, o exercício de um Tô direito. tentando aqui sabotar a nossa aula, mas De não vai forma conseguir, alguma não. eu quero acrescentar para Ah, essa comunidade pedagógica Ok, aqui. vamos lá, vamos acrescentar então. Tá vendo aí, professor? Amor, Aqui tem um cara. Espera olha, aí. e hoje, quando a gente começa o dia, é a primeira aba que a gente abre e a última que a gente fecha. Deixa o cara gravar a aula, professor. O que é que tem de mais? Pô, o que vocês estão fazendo aí de particular que o cara não pode gravar em segredo? O que é que tem de mais? É uma aula. Simplesmente. Vocês estão falando sobre o que que os cidadãos comuns não podem ver o que está acontecendo na sala de aula. Seguir? Acho que podemos, né? Vamos lá. Seguinte. Eu acho que não ficou bem gravado, não. Não ficou bem gravado? 17/10, segundo dia de aula. Ué, ele tá repetindo de novo a gravação? Estamos aqui em sala Tá de brincadeira, velho. É muito cômico. lotada. Já se apresentou ali o nosso. O influenciador de direita. Extrema direita. A sua. Cara, acho que o Wilker tá se divertindo demais, velho. Se divertindo muito. Câmera já, apostos para sabotar a nossa sala. Sabotar não, novamente eu venho aqui para acrescentar e contribuir. Que bom que ele vai acrescentar em O senhor vai ver. Valeu. Não. Fica aí, Wilker, que o professor vai deixar você falar alguma coisa. Aí vai ser só romantismo. Só na paz e no amor. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou fazer as coisas um pouquinho diferente do que Ó, costume. começou. Eu vou pedir para nossa monitora passar com a chamada. Vocês vão assinar a chamada, cada um de vocês aí. E ela vai apresentar um outro documento para vocês. Deixa eu dar uma olhada nesse documento aqui. Que foi um pedido do corpo jurídico da UNB. Eita, a casa caiu, Wilker. Processo A casa caiu, Wilker. A casa caiu, cara. administrativo que está sendo aberto agora. Eu vou dar uma lida nesse termo. O Wilker se um termo diverte. de proibição de uso de Ih, imagem e áudio, rapaz. assim. Coisa de advogado, né? Aquele jargão de direito. Ih, casa caiu. Universidade de Brasília, UNB, abaixo assinados, viemos por meio deste documento manifestar a nossa expressa e irrevogável não autorização para divulgação e publicização. Ressaltando, tropa, que o Wilker é advogado, cara. Então ele tem o conhecimento jurídico, se realmente o que pode e o que não pode fazer na sala de aula. Então o cara tá respaldado, né? Ele não tá filmando à toa, né, pessoal? Fiquem espertos. De quaisquer áudios e ou imagens gravadas durante as aulas de História da África, turma 1 noturno, ministradas pelo professor Dr. Estevam C. Thompson, esta proibição abrange gravações realizadas tanto pelo professor quanto por quaisquer outros indivíduos presentes na sala de aula. Justificativa legal. Declara-se que a proteção da intimidade e da privacidade dos discentes é um direito assegurado pela Constituição Federal e pela legislação vigente, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei LGPD, 13.709, Lei de Proteção de Dados, nada a O uso ver. indevido de gravações sem consentimento dos envolvidos poderá ensejar responsabilidades Nada a ver. penais. Consequências da violação. Qualquer divulgação para o uso indevido
das gravações, em desacordo com o estipulado neste termo, poderá acarretar medidas legais cabíveis, incluindo, mas não se limitando, a reparação por danos morais e materiais. Assim, reforçamos que a presente manifestação é realizada em consonância com o direito à imagem e à privacidade, sendo considerada nula qualquer tentativa de divulgação sem consentimento Wilker, agora você não vai ter como escapulir não, viu? Deu errado. expresso dos signatários deste termo. Ok? Então, a monitora vai rodar daqui a pouco com a chamada e esse termo. Explicação do termo. Como ficou óbvio, isso é uma forma de proteger vocês da divulgação do que está sendo gravado aqui. Eu vou fazer gravações. Mas o que é que tem de divulgar, professor? Não é só uma sala de aula? E pra ser bem sincero, pra você seria legal, ó. Seu professor, nota 10, ó. Todos nós estaríamos vendo. Poxa, esse professor sabe explicar tudo direitinho. Não tem nenhum viés ideológico. Entendeu? Então seria algo positivo. Filmar a aula, divulgar. Agora, o porquê que você não quer que o Wilker, o influenciador de direita, faça a gravação da aula? Por que será? Me explique isso aí. Para somar essa documentação que vai ser enviada para o processo administrativo, né? E também porque existe a possibilidade de um processo coletivo. Vejam vocês, eu sou tão inocente, né? Eu achava que esse circo aqui era circo. O cara estava fazendo pela causa. E não Aí é, os não. advogados ontem me explicaram que isso tudo é monetizado. Olha, Tem grana, pô. os caras tão putos que o Wilker tá ganhando dinheiro com isso, velho. Mas, professor, você tá entregando conteúdo de qualidade pro Wilker. Então, só que você não vai fazer parte, né, dessa monetização que você tanto fala. Uma coisa anula a outra. Que o cara tá fazendo isso. Uma coisa anula a outra. Você não pode. Eu vou dar a palavra pra você. Não dê a palavra. Olha, Tô na fila, hein? Ok. bem arrogante. Então, isso tudo é monetizado, né? O cara tá ganhando grana. Então vejam vocês, se estão fazendo grana com o nosso áudio e com a nossa imagem, quem sabe, uma hora dessa, a gente não consegue fazer uma festinha totalmente bancada pelo cabo, né? Não esqueçam de me vai ser convidar se for o possível, caso. Mas, pelo andar da carruagem, o cara já postou coisa, não conseguiu nem se segurar, é bem provável que a gente faça essa festinha aí. Claro, continue postando, Wilker. Continue postando conteúdo de qualidade desse professorzinho aí que vai ser sensacional pra gente ver e dar risada, aquela velha gargalhada, né? Porque é muito hilário essas aulas. Eu particularmente gostaria muito de estar dentro dessa sala de aula, que eu ia rir bastante, cara. Em breve, tá? Acho pouco se provável. vocês não quiserem assinar, se tiver alguém que não quiser assinar o documento, tudo bem, pra mim não vai ter consequência nenhuma. Eu garanto que eu não vou postar nenhuma dessas coisas em mídia social. Aliás, eu nem tenho mídia social, eu nem gosto de mídia social. Nunca entrei no TikTok, no TikTok, como eu falo, né? Não sei nem se essa piada, talvez alguns ainda entendam essa piada. Anyway, nunca entrei nesses negócios, não vou postar nada de vocês, não posso garantir o resto. Mas se você não quiser assinar, tudo bem, você também não vai entrar nesse processo coletivo, né? Preservar a sua imagem. Mas tá todo mundo convidado pra festa, tá? Independente de assinar ou não, menos vocês, claro. Né? É claro, o ganhador vai participar Mas de festa. Eu vou vencer. quem quiser assina, quem não quiser Perdi nenhum assinar até não agora. tem problema, mas só para vocês saberem, aquelas pessoas que não assinarem, a gente vai fazer uma lista, eu vou depois assinar, Cara, quer porque quer no de Wilker, o cara tá puto mesmo. Também, né, professor, não é, esses professores aí não são acostumados a ter alguém se posicionando dentro da sala de aula. Geralmente os alunos eles concordam, até porque o pessoal da esquerda é maioria, né, nesse tipo de um exemplo em história, sociologia, essa galera de esquerda, mas pro lado das esquerdistas assim, não aceitam opinião divergente. Então muitas pessoas às vezes tem algo para falar, mas se omite, acaba deixando para lá, não fala nada, não se expõe.
Já ele não tá acostumado com essa situação do Wilker, né? Tá ali, tem um conhecimento jurídico, realmente estudou, sabe o que aconteceu. E aí o cara fica puto, velho. Né? Fé pública, que essas pessoas tiveram a oportunidade de assinar o documento e escolheram não assinar. Ok? Tá Só vendo aí? pra gente ter tudo isso, pra não ficar aquela história, isso não foi divulgado pra todo mundo e tudo mais. Então, provavelmente não está todo mundo na sala, a gente ainda vai ter que fazer isso nos próximos dias também. E também eu quero verificar se tem alguém na sala, que eu não conheço todos vocês, que não é matriculado aqui, porque eu já ouvi falar que ele leva pessoas para a sala de aula. Alguém falou que tem um vídeo de Wiki então, fiquem de olho também. Tem um vídeo de Wiki que tem uma pessoa que fica assistindo na sala de aula, porém não é da sala, entendeu? Mas tipo, entrou na sala para assistir, provavelmente para dar risada. Pra acompanhar, que é muito hilária essa situação. Tem algum corpo estranho na sala, por favor, me corpo avise. estranho. Esse é outro processo administrativo, tá? Então, beleza. Vamos começar a aula. Eu posso falar agora? Não, agora não. Daqui a pouco eu te dou a palavra. Ué? Mas é sobre eu isso. tô fazendo uma explicação. Daqui a pouco eu te dou. Agora não. Agora não, e nem mais tarde. O puro suco do autoritarismo. A palavra, vou te explicar por quê. Porque existe uma regra, Ó, ok? existe uma regra. Beleza. Então, gente, vamos começar hoje a nossa aula. Vamos falar sobre plano de ensino e bibliografia. Enquanto ela vai passando aí, eu vou trazer para vocês algumas informações que deveriam ter sido faladas na aula passada e não deu tempo. Mas não se preocupe, a aula passada era só para ser uma introdução mesmo, como introdução deve ter sido muito louco. Mas, vamos lá, a gente vai aqui passar por essas regras da sala de aula. Depois eu vou falar um pouco de questões conceituais, só para a gente introduzir o nosso plano de ensino e eu falar sobre a bibliografia, tá bom? Bom, como eu tentava falar na aula passada, esse é um curso introdutório sobre história da África. Afinal de contas, não tem como a gente falar de toda a história da África em um semestre, nem desse período que eu estou falando, é impossível fazer isso. Mas é um trabalho de história da África pré-colonial. É um conceito que a gente vai depois discutir e problematizar e tudo mais, mas por enquanto nós vamos usar ele. Ou seja, entre séculos XV e XIX, tá? Mas para além da história da África, a história da África, como vocês vão ver, não é mais uma disciplina que anda sozinha, né? Existem outras disciplinas que são independentes, mas que acabam fazendo parte desse estudo sobre a África. Até aí, meados do século XX, aqui no Brasil era muito comum os historiadores não pensarem a origem dos africanos que chegavam ao Brasil, né? Por essa ideia de que se tratavam de um bando de primitivos, né, que vinham tudo dessa grande África mítica. Então, bastava tentar entender onde eles chegaram, né? Como se o escravo africano nascesse dentro do navio. Ninguém olhava muito lá para o continente africano. Então, olha só para deixar claro, eu vou falar aí seguidamente, vocês têm a liberdade de fazer perguntas, mas, por favor, uma discussão referenciada, né? Isso aqui não é aula de trivia sobre a África, né? Para você ficar perguntando. Já tá já ponderando o Wilker. Se o Wilker for querer fazer alguma pergunta ou questionar alguma situação. Dando que vem na sua cabeça. Você tem uma pergunta, você lê o texto, você está tendo a discussão que a gente está tendo, e eu vou responder as coisas que estão dentro do texto. Tá vendo aí, Wilker? Fica esperto. Ok? Esperto. O professor já deu a ideia. Eu respeito muito os professores que dão prova, que dão outros tipos de avaliação. Eu, particularmente, acho que prova, esse tipo de coisa, é dever de casa. Você tá entendendo? E eu não acredito mais em dever de casa na idade de vocês. Isso é uma coisa que eu digo para todos os meus alunos, todo semestre, tá? Não é novidade nenhuma. E eu acho que algumas pessoas ficam meio sentidas, mas, sinceramente, aqui na universidade, a maior parte de nós, para não dizer todos, os professores, não estão interessados no que você acha. Porra! O problema é que a gente está tá nem aí, né? No mundo do achismo. A gente quer saber o que vocês sabem. E para provar que você sabe, existe uma metodologia, que é o referenciamento. Seja numa discussão referenciada, seja no texto que vocês vão produzir, que deve ser referenciado. Tá? Não se preocupe, a aula que vem a gente vai tirar a aula para falar disso aí. Ok, você queria falar alguma coisa? Queria falar sobre a questão do processo que o senhor falou com base nesse termo. Para que haja uma violação de privacidade, é pressuposto que você, consequentemente, junte a identificação pessoal de cada pessoa. Eu quero deixar claro que a imagem de ninguém, a não ser a do senhor que quis aparecer me gravando, então o senhor, consequentemente, me dá o direito de lhe gravar também, tá? Se o professor gravou o Wilker, consequentemente o Wilker pode gravar ele, então tá tudo certo. Tudo certo.
Só que fora isso, a imagem de ninguém aparece aqui, ninguém é identificado pessoalmente. E o senhor falou sobre achar que é uma questão ideológica. Eu acredito que há doutrinação aqui, como todo mundo que me segue, e a gente precisa combater isso. Não, deixa eu só concluir rapidinho. A gente precisa combater isso e eu acredito que tem que haver mudanças legislativas. Acho que na verdade, no final das contas, a maioria dos alunos que estão ali na sala concorda com o Wilker. Porém, eles não dão um braço a torcer, cara. Eles não vão chegar ali e expor. Eles preferem ficar ali só omisso e escutando e participando. Mas a pessoa que tem um pouquinho de discernimento, cara, vai ver que o Wilker tem razão. Que tem um cara filmar a aula, tem um quê de ilícito ou escondido, algo que ele não pode gravar as aulas. Entendeu? Então eu creio que a maioria dos alunos ali tem o mesmo pensamento e concordam com a ideia do Wilker. Doutrinação no sentido, por exemplo, que a gente vai estudar aqui, provavelmente vai acontecer, o ensino de que só negros, por exemplo, eram escravizados, sendo que a gente teve muitos brancos também sendo escravizados, e eu acho que é pouco provável que vai ser uma questão tratada aqui. São exemplos como esses, que eu considero... Bom, aí já vai ficar puto já aí agora. Serem apresentados com... Você não sabe nem o que você tá falando. Não, calma aí. Você não sabe nem o que tá falando. Que é um exemplo do nosso contexto, mas os meus vídeos anteriores provam isso. Você leu alguma coisa do programa? A gente já começou a disciplina ou o senhor está apresentando o plano de curso hoje? Ou não? Não, mas eu não terminei ainda. Eu quero voltar. Piroca também, porque as teorias dele passaram mesmo. É o quê? Nossa, grande argumento. O que ele falou? Uma madeira de piroca? Eu tô referenciando. Não, eu tô dizendo qual que é o meu ponto. Ok. E não terminei. Eu tento passar essas informações principais no começo, por isso que eu falo, essa 1 hora intensa que é onde eu tenho que passar tudo, e aí depois... Essa hora intensa nada. Professor, deixa eu só concluir 1 minuto, coisa rápida. Só para o pessoal ficar ciente, e o senhor também, de qual que é a minha verdadeira intenção, ninguém precisa acreditar, mas é essa, para proteger inclusive vocês, a juventude, do futuro principalmente, porque eu acredito que a maioria de vocês está perdida por causa de movimento estudantil, que é político. Eu acho que quando a cereja do bolo é quando o Wilker frisou aí, que a maioria de vocês está perdida. O pessoal da sala de aula não vai querer ouvir isso, cara. Não vai querer ouvir isso. Entendeu? A partir do momento que o Wilker expôs isso aí, é que a galera vai ficar puto com ele também, velho. Não somente o professor. Ainda sem falar que ele, às vezes, ele chama a atenção de alguns alunos aí, que diz que os alunos não fazem atividade, não estuda, não ajuda nos trabalhos que os professores passam. Ele acaba chamando a atenção de alguns alunos aí, que os alunos pegam a fica puto com ele. Balbúrdia mesmo e vagabundagem. Aí, Você não tá falando pra gente. Não, eu tô explicando. Tá bom. É isso daí. Então, gente, a verdade é continuando. essa. Eu vou falar uma coisa aqui. Quer dizer, a nossa matéria, de certa maneira... Ó a raiva que ele tá escrevendo no quadro. Só falta quebrar o A piloto. nossa matéria, em grande parte, é uma matéria que vai analisar conceitos e terminologias que são classicamente utilizados para se falar de história da África e que muitas vezes já estão caducando, né? E que alguns já não dá mais para a gente, inclusive, utilizar. Outros, não tem como a gente fugir, a gente vai continuar utilizando, como por exemplo eu falei de história pré-colonial, a gente vai falar mais disso mais para frente, é um conceito bastante complicado, mas ainda é útil e a gente ainda continua utilizando. Alguns outros são extremamente complicados. Por exemplo, africano. O que significa africano? O africano existe? Ou africano no singular? É o cidadão que vive na África. Africano. Não, isso é uma construção ideológica, né? Não existe o africano. De onde é o africano? Quem representa o africano? Então, esse é um tipo de conceito que é bastante problemático. E pensem, a palavra África e africano não são palavras de nenhuma língua africana. Portanto, são conceitos que vêm de fora, são pessoas de fora que falam para os africanos, olha, vocês são africanos, e depois, com o tempo, principalmente a partir do século XIX, principalmente no século XX, esse conceito de africano é apoderado pelos africanos, ressignificado, né? Inclusive existe um movimento pan-africanista, né? Que defendia a unidade da África negra, né? A África como um povo só.
Claro, isso tem um sentido político, um sentido revolucionário, né, de quando essas diversas populações africanas, que na verdade tinham pouco a ver uma com a outra, mas notaram que elas se uniam pelo jugo do capitalismo, do colonialismo, e elas acabaram se posicionando contra isso aí, uma luta meio que continental contra esse colonialismo, que vai dar nos movimentos de libertação da década de 50, 60 e, no caso de Portugal, vai até 75. Né? Então, falar de africano é bastante complicado, não dá para falar desse tipo. Talvez, colocando no plural, fique um pouquinho melhor, né? Os africanos. Ok. Mesmo assim, não diz muita coisa. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de um espaço continental e de um período histórico de milhares de anos. Né? Quem são esses africanos, mais uma vez? Isso é tão complicado que provavelmente vocês já ouviram uma besteira dessas por aí, né? Do pessoal falando, porque os africanos escravizavam e vendiam os africanos. Uau! Que análise profunda, né? E os europeus faziam guerra com os europeus e matavam os europeus. Que deve estar doido ali para falar. Os asiáticos e conquistaram os asiáticos. O que essas três frases têm em comum? Fatos. Elas não falam nada. Elas só são fatos para uma pessoa que não sabe nada de história. Certo? E acaba de confessar que escravizaram são os fatos. africanos. Olha lá, ele falando para a galera dele. Presta atenção, tô fazendo as duas. Olha ele falando com a galera dele aí, ó. Presta atenção na aula, rapaz. O cara é o ditador, velho. Eles conversaram com escravizaram os africanos, não diz absolutamente nada. É claro, gente. Como vocês vão ver durante a matéria, a instituição da escravidão é uma das principais instituições a serem estudadas para a gente entender essas sociedades pré-coloniais. E é claro que algumas dessas sociedades se envolveram ativamente no comércio atlântico. Não existe dúvida nenhuma, não é novidade nenhuma que eu estou falando. Com décadas que isso está sendo falado. Séculos, em alguns casos. Né? Isso não é brincadeira, a gente já está estudando isso há muito tempo para uma pessoa chegar e falar, os africanos escravizavam africanos. Dependendo da região que você está falando, você pode até estar certo, mas dependendo da região que você está falando, você está falando uma besteira gigante. Ok? E depois você pergunta, onde é que você leu isso? Porque com certeza a pessoa tem que ter lido, a não ser que ela ache que só com o sentimento dela é capaz de escrever história. Que é o que está acontecendo com esse pessoal, né? Tentando fazer um revisionismo histórico sem ter estudado nada, sem ter pesquisado nada, sem saber metodologia, sem saber... Ressaltando, né, que só quem estuda é ele, só quem estuda é o professor, ninguém estuda mais. Teoria. Aí, o senhor está fazendo um pré-julgamento com base em nada. Peraí, cara, eu não te dei a palavra. Não, o senhor está apontando para mim o tempo todo. Cara. Em casa, está apontando para mim o tempo todo. Por favor, deixa eu terminar. Tá. Deixa eu terminar. Tá, então não fica... O cara tá brabo, viu? Você não recebeu a educação em casa. Apontando para mim, que eu vou querer falar também. Aqui, mas aí eu tenho que ter o direito de defesa. Eu preciso do direito de defesa para falar o que... Falar que eu li, apresentar o que eu li. Tá. O Will que tá achando que ele tá no tribunal. Eu tenho direito de defesa. Cara, é uma questão de educação, meu irmão. Pô, deixa eu acabar de falar. Já tá me Você deixando não totalmente tá estressado. Olha. Não é o objetivo. Não, cara, claro. você já tá estressado a partir do momento que o cara entrou na sala, você já começou o vulcão, começou a entrar em erupção, cara. O cara, a partir do momento que o Ike entrou na sala, você já tá estressado, professorzinho. Porque não, pode ficar calmo, professor, eu tô calmo. É o seguinte. Chega a ser hilário. Então, como eu estou falando, isso não é novidade nenhuma. Vocês, por exemplo, vão ver aí. Eu estou falando dos guerreiros africanos da costa centro-ocidental, mas vocês também vão ver exemplos dos Ashanti e do Daomé. Talvez vocês já tenham ouvido falar desses grupos. Que foram sociedades africanas que se envolveram diretamente no comércio de escravos e por um tempo até se beneficiaram com isso. Algumas dessas populações africanas, para se proteger de outros caçadores de escravos, precisavam de armas de fogo. E qual é a única maneira que ele consegue comprar arma de fogo? Com os europeus. E qual é o único produto que os europeus querem em troca das armas de fogo? Escravos. Ou seja, os caras começam a caçar escravos para conseguir as armas que vão ajudar eles a se proteger de outros caçadores de escravos. Isso vira um ciclo vicioso.
Né? Ou seja, não é necessariamente que esses caras foram forçados a participar do comércio de escravos, mas todos... Eu acho que o professor vê o Wilker falando assim na câmera, fica puto, mas aí, essa né? estrutura histórica, política e social acaba empurrando eles para esse tipo de associação. Não? Beleza. Então é isso. Isso aqui que a gente está falando não é novidade nenhuma. Falar de africano, mais uma vez, você não está falando nada, cara. Isso aí é interessante para quem não conhece sobre o assunto, né? Acha que está falando uma grande novidade, os africanos. Para quem estuda África, a gente tem que saber de quem é que você está falando, qual é o contexto histórico que você está falando, quais são as relações, e essas relações vão mudando. A minha tese mostra isso. Populações que eram associadas aos militares portugueses, que estavam nesse conluio com os militares portugueses, depois de um tempo acabam se tornando vítimas desses militares portugueses, porque os caras já caçaram todos os escravos em volta, não tem mais quem capturar, e eles começam a capturar esses antigos aliados. Claro que os portugueses são daquele jeito, né? Quando eles encontram uma sociedade que é mais fraca do que eles vão lá e descem um pau. Quando eles encontram uma sociedade que é mais forte, ou tão forte quanto eles fazem aliança, né? E eu estou dando um tipo de referência para vocês. E qual é o tipo de referência que vocês vão seguir? A minha. Tropa, esse foi o vídeo. Com certeza dá pra rir bastante. Eu acho que se eu tivesse na sala de aula lá, ia gargalhada direto. Com esse professor tá muito invocado. Tem que tomar um chazinho. Né? Um suquinho de maracujá pra ver se ele fica mais calmo.